Olá pessoal, estamos começando agora mais um episódio de Pensando Alto e mais uma dos vídeos que a gente vai fazer sobre teologias particulares. Dessa vez nós vamos falar sobre o Deus de Santo Agostinho. Vocês vão ver agora como é que é a versão de Deus para o filósofo católico Santo Agostinho. Bastante interessante. Vamos fazer algumas alusões também de que nós achamos do modo dele entender Deus. Tudo isso depois da nossa vinheta, ok? Vamos lá, vamos assistir, hein? Pessoal, vamos lá então. Como será que é a concepção de Deus para o filósofo católico Santo Agostinho? Já vimos como é que é a visão de Deus para Descartes, para a visão de Deus de Spinoza. Vamos agora ver como é a visão de Deus de Santo Agostinho, né? Vou trazer aqui para vocês então alguns trechos do livro de Santo Agostinho, que é Confissões, e alguns trechos também do livro O Livre-Arbítrio dele. São livros muito interessantes, muito bons, que nos ajudam a ter uma visão de como Deus pode ser entendido a partir de uma percepção mais ampliada, filosófica, né? Especificamente da filosofia católica cristã de Santo Agostinho. Ele é um autor chamado Alexandre Comino, né? Que trouxe para a gente várias versões de Deus a partir de outros de pensadores, de filósofos. Ele traz essas passagens aqui que nós vamos colocar e logo depois também vamos pegar trechos diretamente do livro Confissões, um livro famoso de Santo Agostinho. Ele diz: quem seria responsável pelo pecado? Como pode o ser humano pecar se ele recebe a luz divina? É que ele precisa estar aberto a ela, isto é, Santo Agostinho justifica aqui a teoria do livre-arbítrio, né? O próprio ser humano é responsável pelos seus pecados. O afastamento se dá por ignorância, mas Deus, em sua infinita bondade, concede a graça da salvação. O poder de salvar não é do homem, é de Deus. Então repare aqui que coisa interessante que, de certa forma, isso pode ter sido algo que influenciou muito a formação da Igreja Católica e como hoje ela passou a ter um poder enorme. Não que o filósofo católico, né, Agostinho, tivesse essa intenção, mas acabou acontecendo isso dentro do seu desenrolar, mas entendendo que não é o próprio homem é responsável pelos seus pecados, ele mesmo deveria ser o responsável por pagar esses pecados de alguma maneira, ou cumprir com algo que possa redimir esses pecados, né? E algo que acontecesse dentro dele, né? Dentro do ser humano. Mas aqui está constando a informação de que Deus tem o poder de salvar, nos salvar dos pecados. Não deixa de ser uma verdade, porque de certa forma nós fazemos parte desse sistema divino, como nós já falamos em outros momentos quando falamos de Deus, mas aqui dentro da percepção, dentro da filosofia cristã católica, a gente percebe bem claramente a existência de um Deus supremo, um Deus que de certa forma vai estar atuante, né? É um Deus imanente, vocês vão ver em alguns momentos que eu falar aqui, mas também é um Deus que está mais transcendente no seu processo de busca de perfeição, no seu processo de tentar fazer com que a gente acerte e trazendo para a gente as regras, né, as leis que vão fazer com que as coisas se cumpram, né, do jeito que o seu plano permite. Aqui no livro Confissões está dito assim, que o Santo Agostinho, no próprio livro, retirado do próprio livro: e como invocarei meu Deus, meu Senhor, se ao invocá-lo o faria certamente dentro de mim? E que lugar há em mim para receber o meu Deus? Por onde Deus desça a mim, o Deus que fez o céu e a terra. Senhor, haverá em mim algum espaço que te possa conter? Acaso te contém o céu e a terra que tu criaste, e dentro dos quais também criaste a mim? Será talvez pelo fato de nada do que existe em ti que todas as coisas te contêm? E assim, se existo, que motivo pode haver para te pedir que venhas a mim, já que não existiria se em mim não habitasseis? Ainda não estive no inferno, mas também ali estás presente, pois se descer ao inferno, ali estarás.
Dentro dessa perspectiva, a gente entende que Deus está em todos os lugares. Deus poderia estar presente em tudo e também responsável por tudo. Então, é por isso que ele trabalha muito a questão do livre-arbítrio neste livro, né, Confissões, e também no livro específico sobre o livre-arbítrio que a gente vai ver daqui a pouco, porque se não existisse essa concepção de um Deus que nos dá liberdade, nos dá o livre-arbítrio, nós não poderíamos entender a existência do mal. A existência do inferno é criado por Deus, vamos dizer assim, porque como poderia criar Deus o inferno, sendo ele aquele que deseja que nós busquemos o bem e que, sendo ele de infinita bondade, misericordioso, como a gente só pode entender um Deus que tenha esse tipo de bondade, a gente como entenderia um Deus que criou um inferno, um Deus que também criou a punição? Na verdade, porque este é um mecanismo que a gente sabe, mesmo que ainda inferior para nós, dentro da nossa a forma que nós utilizamos, né, de punição, né, da forma que é criado dentro da concepção divina de Santo Agostinho, ele está presente para que nós possamos acertar, nós possamos crescer a partir do entendimento de que existe um paraíso, existe algo que pode ser um futuro não muito promissor, caso a pessoa não realize o bem enquanto está vivendo na Terra. Deus está no homem e este em Deus. Eu nada seria, meu Deus, nada seria em absoluto se não estivesse em mim. Talvez seria melhor dizer que eu não existiria de modo algum se não estivesse em mim, de quem, por quem e em quem existem todas as coisas. Assim é, Senhor, assim é. Como, pois, posso chamar-te se já estou em ti? Ou de onde has de vir a mim? Ou a que parte do céu ou da terra me hei de recolher, para que ali venha a mim o meu Deus, ele que disse, eu encho o céu e a terra. Repare que dilema começa a ser criado aí por conta de, se Deus está dentro de mim, se Deus está em todos os lugares, se Deus está em todas as coisas, como que existiria a questão de pedir a Deus para vir até nós, ou Ele está no meio de vós, Ele está conosco, Ele está com alguém, vá até alguém e ajude, etc. Porque se Deus está em todos os lugares, na verdade a gente tem que compreender aí que algo pode haver aí da energia de Deus, da vontade de Deus ou do desígnio de Deus acontecendo localizadamente por conta dessas invocações, de orações e tal, a própria providência divina acontecendo, né? Por ele estar em todos os lugares, mas ele sendo capaz de também modificar, transformar as coisas que estão na natureza, no universo. Então é interessante a gente pensar filosoficamente como essas coisas aconteceriam dentro dessa perspectiva da visão de Santo Agostinho. Onde está Deus? Que és, portanto, ó meu Deus? Que és, repito, senão o Senhor Deus? Ó Deus, sumo excelente, poderosíssimo, onipotentíssimo, misericordiosíssimo e justíssimo, tão oculto e tão presente, formosíssimo e fortíssimo, estável e incompreensível, imutável, mudando todas as coisas, nunca novo e nunca velho, renovador de todas as coisas, conduzindo à ruína os soberbos, sem que eles o saibam, sempre agindo e sempre repouso, sempre sustentando, enchendo e protegendo, sempre criando, nutrindo e aperfeiçoando, sempre buscando, ainda que nada te falte. Então veja que Deus está atuante aí em cada atributo desse, mesmo em alguns momentos a gente não percebendo, mesmo em alguns momentos a gente não sabendo que está ali presente um mecanismo divino atuando para que a gente possa crescer, e em alguns momentos, quando a gente estiver fugindo um pouco do caminho, saindo um pouco da realidade que deveríamos seguir, né, dentro do plano divino, a gente também recebe alguns corretivos, algumas coisas que poderão fazer com que a gente retorne a esse caminho, né? Onde está Deus? Amas sem paixão, tens zelos e estás tranquilo. Te arrependes e não tens dor, te iras e continuas calmo. Mudas de obra, mas não de resolução. Recebes o que encontras e nunca perdeste nada. Não és avaro e exiges lucro. A ti oferecemos tudo, para que sejas nosso devedor. Porém, quem terá algo
que não seja teu, pois pagas dívida que a ninguém deves, e perdoas dívida sem que nada percas com isso. E que é o que até aqui dissemos, meu Deus, minha vida, minha doçura santa, ou que poderá alguém dizer quando fala de ti? Mas ai dos que nada dizem de ti, pois embora seu muito falar, não passam de mudos charlatães. Então repare que aí é muita coisa importante aí, né? Que ele está ali presente, né? Mesmo quando nós somos devedores dele, ele está lá presente, fazendo parte da nossa vida. E mesmo quando ele está aqui atuando, né, no nosso favor e nos ajuda, nos auxilia, mesmo quando somos devedores, né? Então, é alguém que está ali presente o tempo inteiro. Alguém é algo até redutivo para Deus, né? Algo, né? Algo que está acima de nós e que está atuando nesse processo todo, né? Então, aqui mostrando as pessoas que devem muito, estão com a presença de Deus o tempo inteiro, mesmo com todas as dívidas. Aqueles que não devem nada também estão com ali a presença divina. E os que também têm muitas dívidas, essas dívidas são perdoadas desde que nós realizemos, né, sigamos os caminhos que deveríamos seguir mesmo, né? E muitos que falam, às vezes, falam da boca para fora porque são charlatães e que às vezes, né, se consideram como seres divinos, se colocam como seres divinos e nem sempre são assim tão divinos, né? Numa passagem do livro de Carl Gustav Jung, né, Resposta a Jó, nós vemos essa passagem que tem a ver com isso que nós estamos falando agora, que diz assim: Jesus surge primeiramente como reformador judeu e como profeta de um Deus exclusivamente bom. Com isso, ele salva a relação religiosa ameaçada. Sob esse aspecto, ele parece de fato como o Salvador. Preserva a humanidade de perder a comunhão com Deus e mergulhar na pura consciência à sua racionalidade. Isso equivaleria a uma dissolução entre a consciência e o inconsciente, ou seja, a um estado não natural e patológico, uma espécie daquilo a que se deu o nome de perda da alma, pela qual o homem se sente permanentemente ameaçado desde tempos imemoriais. O homem se acha, de modo contínuo e crescente, exposto ao perigo de perder de vista os dados concretos da psique, pensando que é capaz de dominar tudo, apenas com a vontade e a razão. Deste modo, se engana em seus cálculos e previsões. Esse é um livro, Resposta a Jó, que esclarece muitas coisas. Aqui, na verdade, não é nem um milésimo do que ele fala sobre as questões de Deus, sobre alguns paradoxos incríveis, inclusive paradoxos como os que nós falamos agora, de um Deus que seria tão bom, mas que mandou o seu Filho, né, Jesus, para se sacrificar como um Salvador, mas ao mesmo tempo também morreu na cruz, sofreu muitas coisas nas mãos daqueles que eram contra os cristãos e contra o próprio Cristo. Então, como poderia justificar isso tudo? E de certa maneira, a ideia que Jung traz para a gente é a ideia simbólica de um Jesus que trouxe nessas informações. Não é um Jesus simbólico, ou seja, ele não está querendo dizer que Jesus não existiu, mas existe aí uma mensagem muito forte nos pensamentos, nas ideias trazidas no Evangelho, e que precisa ser bem compreendida, e por isso que é importante que a gente saiba a mensagem que esse Filho de Deus, Salvador, esteve entre nós, e o que ele estava querendo dizer para nós também da existência de Deus e da existência de Deus como talvez nós sendo rajadas dele, ou como sendo centelhas divinas na Terra, e precisando dele para que a gente possa retornar nessa viagem de retorno aí para Deus. E também como do filho pródigo, né, que é uma mensagem parabólica, que de certa forma também a gente, uma mensagem em forma de parábola, né, que a gente sabe que está significando isso, né, de certa forma o retorno da gente a Deus. E a gente dessa forma entende também que a presença de Deus em tudo é justamente essa presença que nos ajuda a conectar de volta com esses ensinamentos, né,
e perceber que essa perda da alma é justamente quando a gente se afasta muito e essa punição que aparentemente é descrita como inferno é um inferno subjetivo, que é um inferno não com fogo que queima mesmo de verdade, mas uma, digamos assim, uma punição de sofrimento por não estar na sua casa verdadeira, ou sendo você mesmo, ou conseguindo realizar o que deveria realizar como ser, porque está saindo desse caminho, dessa rota, desse grande plano que é o plano de Deus, que é o nosso plano também, né? Bom, agora vamos abordar um pouco o conteúdo do livro sobre o livre-arbítrio, também de Santo Agostinho, que agora, nesse caso, vai trabalhar mais para o conteúdo da prova da existência de Deus, uma prova filosófica, uma prova bem religiosa, porque depende muito de crença, depende um pouco mais do entendimento da pessoa, como de uma epistemologia mais espiritualista, né? Então, ele diz assim: a primeira condição para a solução do problema é colocar-se no ponto de vista de Deus. Segunda condição, não se limitar à fé, mas procurar o seu entendimento. E aí ele se baseia nessa passagem que diz: busca do que há de mais nobre no homem. Então, buscar o que há de mais nobre no homem, para ele é uma tarefa, a primeira tarefa, vamos dizer assim, nesse processo que ele considera de caminho para alcançar a prova da existência de Deus, né? E depois ele já coloca, né, que Deus só poderia ser algo que esteja acima disso, né? Mas aí eu já estou adiantando. Se o quiseres, investiguemos na seguinte ordem. 1. Procuremos como provar com evidência a existência de Deus. 2. Se na verdade tudo o que é bem, enquanto bem, vem de Deus. Enfim, 3, né? Enfim, se será preciso contar entre os bens a vontade livre do homem. Então essa é a sequência que ele aconselha e nós vamos falar um pouco do que está dito nessa sequência aí, né? Admito a existência dessa faculdade, a razão, que é algo que ele fala antes, né, mas eu trouxe aí, né, seja ela qual for, e sem hesitação denomino-a sentido interior, pois, a não ser ultrapassando esse mesmo sentido interior, o objeto transmitido pelos sentidos corporais poderá chegar a ser objeto de ciência, porque tudo o que nós sabemos só entendemos pela razão. Aquilo que será considerado ciência. Ora, sabemos, entre outras coisas, que não se pode ter a sensação das cores pela audição, nem a sensação do som pela vista. Então ele coloca aqui, de certa forma, um pouco parecido com René Descartes, que a razão é algo que se supera a essas coisas, que o sentido, né, de certa forma, ele tem limitações, e a razão seria como se fosse um sentido interior. Se todas as coisas que estão à nossa volta não podem ser confirmadas por esses sentidos, se nós buscarmos a nossa razão, nosso entendimento, se nós estamos considerando a ciência em si, é necessário que a gente utilize mesmo a razão, né? E aí ele prossegue com a seguinte afirmação: manifestamente nós possuímos um corpo e também uma alma que anima o corpo e é causa de seu desenvolvimento, dois elementos que também vimos nos animais. Enfim, a mais, temos um terceiro elemento que, por assim dizer, é como a cabeça ou o olho de nossa alma, a menos que se encontre um nome mais adequado para designar a nossa razão ou inteligência, faculdade que a natureza dos animais não possui. Vê, pois, eu te peço, né, se podes encontrar na natureza do homem algo mais excelente do que a razão. Então ele fala aí, né, como em outras passagens, ele diz que existem seres no universo que apenas existem, como por exemplo uma pedra, né? Ela existe, ela não é capaz de, digamos assim, de perceber as coisas, de ter sensações, instintos, etc. Enquanto que os animais, eles são mais do que simplesmente algo que existe, mas são seres que vivem também, né? Tem vivência, eles têm uma vida, né? E tem sentidos, né? Percepção, etc. E ele aí diz que nós estamos na categoria de que somos seres que existimos, vivemos, né? E também pensamos, temos razão. E aí isso faz com que a razão seja o elemento máximo desse processo, né, de análise
do que há de mais fantástico, mais incrível, mais elevado em nós, que é a razão, colocando que este ponto é um ponto que faz com que a gente se destaque entre os animais, porque somos animais inteligentes, né? Apesar de a gente saber, dentro de uma filosofia mais ampliada, né, que os animais também possuem inteligência em um grau menor, mas possuem um corpo mental ainda com pouca matéria, mas ele está em desenvolvimento, né? E que depois essa matéria mental vai se agregar em uma alma-grupo e depois essa alma-grupo se estruturar em um corpo de um ser que se individualizará e se tornará e poderá encarnar em um homem. Então, de certa maneira, a gente sabe aí que dentro de uma perspectiva diferente dessa de Santo Agostinho, os animais têm uma perspectiva melhor, né, uma condição melhor. Mas, claro que aqui nós estamos falando do caminho filosófico que Santo Agostinho está utilizando para a gente chegar à compreensão de Deus. Logo em seguida, então, ele diz: pois bem, o que dirias se pudéssemos encontrar alguma realidade cuja existência não só se conhecesse, mas também fosse superior à nossa razão? Hesitarias, qualquer que fosse essa realidade, afirmar-se ela Deus? Ou seja, será que a gente entenderia que qualquer realidade que pudesse existir acima da razão, ela não poderia ser considerada Deus, já que para nós o máximo, o ápice de um ser, alma, espírito, entidade ou criatura, o máximo que se pode conceber é a razão. Então, algo que existisse acima da razão, ele considera aqui, dentro desse raciocínio, que poderia ser considerado como Deus. Haja ou não algum ser superior a essa realidade, será evidente que Deus existe, desde que, com a ajuda desse mesmo Deus, eu tiver conseguido demonstrar, como o prometi, a existência de uma realidade superior à razão. Então ele aí já está apelando a uma realidade da existência de Deus, independente de ser a razão ou não, porque é aquele ser que está permitindo, inclusive, que a gente consiga trabalhar com isso. Mas ele fala de dois exemplos interessantes que vão mostrar a gente uma certa superioridade dentro da realidade, dentro da existência do universo acima da razão. Ele fala da constante da ordem dos números. A constante ordem dos números. Ele diz o seguinte: seguindo a série dos números, vemos que depois de 1 vem o 2, e esse número comparado ao precedente é o seu dobro. Contudo, o dobro de 2 não vem logo depois dele, mas sim o 3, por meio do qual se chega ao 4, que é o dobro de 2. E essa relação estende-se a toda a série dos outros números conforme uma lei absolutamente certa e imutável. Com isso ele está trabalhando, entre outros momentos que ele fala sobre isso, que tem uma passagem desse livro sobre o livre-arbítrio que ele trabalha esse argumento da existência da sequência dos números. Em outras palavras, para traduzir a vocês, é o seguinte: em qualquer língua que se fale, em qualquer, digamos, com qualquer algarismo que se use, qualquer símbolo que se use para representar os números, essa relação numérica da ordem, da sequência e depois das operações, da matemática que pode ser realizada com esses números, são coisas que não tem como mudar, porque é uma lei, né? É uma realidade profunda que transcende, que não foi criada por nós, que só no máximo é concebida por nós pela razão, está acima da nossa razão porque precede ela. A nossa razão é utilizada para a gente compreender, para a gente entender essa sequência de números, essa ordem de números, essa realidade matemática, geométrica do universo. Então ele começa trabalhando dentro desse argumento, né? E depois ele fala de um outro, que é das manifestações de sabedoria natural. Ele diz: peço que me digas o que te parece precisarmos pensar a respeito da sabedoria. Julgas que cada um dos homens sábios possui uma sabedoria particular? Ou então crês que haja uma única sabedoria à disposição de todos, como um bem comum ao qual, quanto mais uma pessoa participa, mais torna-se sábia? Aí, de certa forma, a visão de Santo Agostinho se aproxima um pouco da teosofia, porque está se falando aí de uma verdade, de uma sabedoria que é uma verdade superior, uma verdade que está acima das religiões, que está acima de qualquer questionamento, porque é a verdade que retrata a realidade. Essa é uma verdade muitas vezes inalcançável, mas a gente sabe que existe. Se ela é inalcançável, ela está até acima da nossa razão, porque é uma verdade que a gente às vezes nem chega a alcançar ela, não consegue nem atingir, por mais evoluído que a gente esteja. Pessoas, seres mais evoluídos que nós também não alcançam,
Seres como os mestres de sabedoria, que a gente tem falado sempre aqui, que é parte da minha visão teosófica e tal, eles também não conseguem alcançar plenamente essa verdade, mas estão muito próximos dela. Então eles, através das ciências ocultas, do ocultismo, traz para a gente essas informações e a gente obtém muito perto do que seria essa verdade. Então essa sabedoria natural que Santo Agostinho está falando aqui é essa mesma verdade que é superior à razão e que ele está usando aqui como mais um caminho de argumentação. Então ele diz, para concluir, que a verdade imutável é o próprio Deus. Então essa é uma perspectiva que a gente pode compreender, né, que dentro da visão católica ele chegou bem longe em relação a uma visão de Deus que talvez transcenda até a de muitos outros filósofos católicos, e já trazendo para a gente vários atributos, várias concepções interessantes aí para enriquecer esta possibilidade de entendimento de Deus. Eu sugiro que vocês leiam tanto o livro Confissões como sobre o livre-arbítrio, que são dois livros que aprofundam muito essa questão. A gente aqui teve que falar muito superficialmente, mas de qualquer forma era isso que tínhamos para hoje. Esse vídeo era sobre essa questão e esse já não vai ser tão longo como a gente não quer que seja os próximos. Espero que, se vocês tiverem gostado deste vídeo, que deem um like aí, né? E caprichem aí na inscrição nesse canal e participem com comentários e, de certa maneira, também cliquem no sininho, porque clicando no sininho vocês vão ter notificações desses próximos vídeos que a gente for lançar com temas desse tipo, ok? Então, pessoal, até o próximo vídeo.